Fala, meus queridos, começando mais um Na Área com Vitor Lira, ao vivo para você aqui na Marcos Lopes TV. Já vou pedindo para você deixar o like, me seguir, @Na Área com Vitor Lira. E se você também não segue, né, não é inscrito na Marcos Lopes TV, tem que estar inscrito na Marcos Lopes TV, inclusive com as novidades que estão chegando aí pela frente. Galera, hoje a gente vai falar sobre preparação física, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre alta performance, porque eu tenho aqui um mestre, um professor, um cara muito, digamos assim, muito gabaritado para falar sobre esses temas, que é o Chicão Freitas. E aí, meu querido, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre tudo isso, né? Afinal de contas, não é só a minha profissão também, é meu estilo de vida. Que massa, Chicão. Chicão, você me passou aí, você me passou aqui o seu currículo, eu disse, eita bexiga, não vai dar nem tempo de falar. Mas você essencialmente trabalha com nutrição e também com a parte de alto rendimento, né? Sua formação inicial é nutrição, como é que é? Eu tenho múltiplas formações, né? Então, sou formado em educação física, depois sou formado também em nutrição, fisiologista do exercício, especialista em nutrição esportiva e agora, a partir de outubro, aí, eu defendo a minha dissertação, né? Eu apresento a dissertação e também terei um mestrado em desempenho humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E no trabalho, eu tanto trabalho como performance, né, como também transito para a questão de saúde, né? Transito trabalho com diabéticos, com bariátricos, mas trabalho muito mesmo com performance em todas as modalidades. Que massa. Ó, se você está aí assistindo o nosso programa ao vivo, pode deixar aqui a sua pergunta para o Chicão, ele vai responder, né? Falar também sobre os atletas de alta performance que ele treina, que ele tem a oportunidade de trazer esses resultados, ajudar. Então você pode deixar aqui a sua pergunta no chat para a gente deixar a nossa participação aqui mais interativa. Então você falou que não são apenas atletas, né? Claro que a gente vai falar, mas também outro tipo de paciente, né? E que tipo de paciente você tem recebido ultimamente, professor? Na verdade, o meu consultório, ele é dentro de uma cardiologia. O consultório fica na Ictus Cardiologia. Lá nós temos uma equipe muito especial de cardiologistas, tendo ali como médicos que estão à frente da cardiologia, Dr. Tiago, Dr. Renato Max. O foco da Ictus é na prevenção para a performance. Então lá nós trabalhamos com todos os tipos de praticantes de exercícios físicos, né, que querem se prevenir para conseguir evoluir na sua performance, na sua saúde. E dentro da minha área nutricional, dentro daquela equipe ali, que é uma equipe multidisciplinar, eu trabalho com diabéticos, com bariátricos, com atletas amadores, profissionais, triatletas, corredores. É uma gama muito grande de pessoas que eu consigo atender. O professor, já vou logo começando com uma pergunta aqui, um negócio que tem me intrigado bastante, que você deve receber direto esse tipo de paciente. Aquele cara que diz assim, ei, me passa aí, eu quero tomar a caneta. É Mounjaro, né, que chama? Mounjaro. E tem outro lá também, né, que era anterior. Né, Ozempic. As pessoas querem tomar aquilo ali achando que é um milagre, né, professor? Algumas pessoas. Como é que você tem visto aí essa grande quantidade de pessoas utilizando esse tipo de medicação? Na verdade, eu costumo falar que as pessoas hoje estão acostumadas a quererem uma solução fácil para o processo de emagrecimento, para a performance, para uma diabetes. A caneta, ela tem seu papel, até que ela tem uma função ali, tá? Mas nada substitui a mudança do estilo de vida. Então, assim, é muito importante para os efeitos duradouros daquele processo que aquele medicamento vai provocar, que você altere o estilo de vida. Porque em algum momento você vai ter que parar de tomar o medicamento. E se você não tiver modificado o estilo de vida, você vai recuperar todo o peso perdido, né? Então, assim, eu acho que nós temos que se preocupar mais em modificar o estilo de vida do que apenas focar o seu resultado em um medicamento. A galera fica só cabeça, né? Fica estranho. Sim, especialmente porque os medicamentos, eles são um pouco novos, né? Ainda faltam resultados da utilização desses medicamentos a médio e a longo prazo.
Então, por isso que muitas vezes você tem uma resposta e esses resultados adversos eles só acontecem a médio, longo prazo. E como não teve tempo para isso, todo mundo querendo uma solução fácil para o processo de emagrecimento, depois que vai verificar os efeitos colaterais, digamos assim, né? É questão de mão, né, algumas coisas, né? Termina perdendo, às vezes perde muita massa muscular, é muito importante no momento que você for utilizar a caneta, não pode parar de fazer força, tem que passar de fato por uma consulta nutricional, ter um aporte de proteínas adequada para diminuir o processo de perda de massa muscular, focar de fato o seu treino no trabalho de força para proteger sua massa muscular, porque uma boa quantidade daquele tecido de peso, daquela quantidade de peso que é perdido, é de massa muscular. E se você não tiver esse cuidado, perder massa muscular é terrível para a manutenção do peso perdido. Eu vi esses dias o Felipe Melo, né, jogador que estava no Fluminense, se aposentou, sempre foi um cara bem atlético, mas aí se aposentou, deu aquela relaxada e agora ele disse que voltou a treinar, tomou aí o remédio, né? Até às vezes atletas mesmo de alto rendimento, acostumados com treino, estão recorrendo também, hein? Eu falei, é uma fórmula mais rápida, tem sua função, mas você não pode se acostumar com o atalho, né? Você tem que, de fato, pagar o preço para manter aquele peso perdido para a vida inteira. Não é apenas para um processo de verão ou para um carnatal, por exemplo. Você tem que se preocupar na mudança do estilo de vida, da composição física para a vida inteira. Então, por exemplo, o cara que quer fazer o uso da medicação, ele mudar a mentalidade dele, de treinar, de se alimentar bem. E se o profissional de saúde recomendar, ele tomar, não é, professor? Não é chegar lá e dizer, eu quero tomar a caneta, né? Assim, exatamente. Não, né? Passar por um médico sério, responsável, que vai fazer uma prescrição correta e, de fato, você ir com o objetivo de mudar o seu estilo de vida. Né? Não depender de um medicamento para manter aquele peso que você perdeu. Então, o que se recomenda utiliza por aquele momento que for preciso, de maneira correta, com a prescrição correta, mas sempre focado em ajustar e modificar o seu estilo de vida para manter os resultados para a vida inteira. Ó, galera, hoje a gente está aqui com o Pode Crer Açaí, mas em uma linha diferente, uma linha mais fit, tanto que eu tô com um cara fit aqui, então ó, já tô aqui, tem um sanduíche fit aqui, quando você quiser comer, é sanduíche natural, vou já abrir aqui sanduíche natural, tem suquinho também, e tudo isso, a parte natural, você encontra também na nossa Pode Crer Hamburgueria e Pastelaria. Siga aí, galera, @Pode Crer Hamburgueria e Pastelaria, loja 1, na Cidade da Esperança, na Rua Cajazeiras. Telefone 987249982. E se você mora ali mais para a banda da Zona Sul de Natal, Neópolis, tem delivery também na loja 2, em Neópolis, 2010-0750. Pode Crer Hamburgueria e Pastelaria, sempre aqui com a gente e com você também. Chicão, você hoje está com vários atletas, né, fazendo a parte de preparação. São muitos, né? Fala esses atletas que você está hoje. Olha só, hoje nós estamos finalizando ali o camp do Davidson Figueiredo para a UFC Rio, né? Dia 11, então assim, está muito bem aqui o Davidson, está muito bem treinado. Mas além do Davidson, nós temos um esquema de preparação física contínua. Então aqui nós temos, aqui na cidade de Natal, o Patrício Pitbull, que está no UFC também, o Patrick Pitbull, Leandro Igo, Ilara Joane, Felipe Banes também, que é do UFC. Então assim, tem inúmeros atletas, né? Também trabalho com atletas também à distância. Tenho atletas na Califórnia, lá do time do Lyoto Machida, da Weber Almeida, por exemplo. Então, são muitos atletas, né, que nós trabalhamos no decorrer da nossa vida, né? Então, assim, eu posso até falar aqui, por exemplo, comecei ali com o Rony Marques, foi meu primeiro evento internacional, UFC, em 2013, se eu não me engano. Rony Marques versus Ioel Romero. Então, dali também eu não parei mais. Foi Rony Marques, Josier Formiga, o próprio Barão, a Beto Correia, o próprio Lyoto Machida, o Pezão, o Bigfoot Silva, o Pezão. Então, foram muitos atletas dos mais variados eventos, né? Do Bellator, do PFL, do UFC. Professor, o que é que poderia você me dizer que você viu em comum nesses atletas em relação à perda de peso? O que é que foi mais difícil assim? É a questão do hábito, da mentalidade, é a questão de ter a força de vontade de se submeter a todos os processos necessários?
Certo. Foi exatamente aquilo que eu falei também, as pessoas que tomam ali o Mondiaro, que é a mudança do estilo de vida. Então, assim, a maioria desses atletas, não vou falar que são todos, mas a grande maioria, tinha dificuldade de manter um peso saudável, um peso adequado, quando não tinha camp de treinamento. Relaxa demais. Isso era algo muito comum nos atletas de MMA. Eu até falava que a modalidade é profissional, mas que tinha comportamento de amador. Sério mesmo? Sim, todo mundo ganhava, muitos, né? Ganhavam muito peso, muito peso. Então, assim, quando nós começamos a trabalhar, eu comecei a conscientizar esses atletas da importância da manutenção de um peso adequado, para que ele tivesse um corte de peso tranquilo e suave, né? Porque quanto mais peso você ganha, mais peso tem que cortar. Um outro ponto também é que também, além do peso que eles ganhavam, uma boa parte dos atletas, depois da luta, parava de treinar, não cuidava das lesões, ou seja, só queria cuidar das lesões e começar a treinar e fazer dieta quando já tinha uma luta marcada, que aí o tempo se torna curto, né? Então, essa daí foi um grande paradigma que nós acabamos modificando na vida desses atletas, né? E que trouxe um grande diferencial em relação a corte de peso. Será que isso também não está ligado, professor, ao fato de, por exemplo, o cara vai lutar, a luta é no sábado, a pesagem é na sexta, né? Isso. Então, existe, não sei se é uma teoria ou então um falso pensamento, ou um pensamento correto, você pode me dizer melhor, de que se eu estiver mais pesado, muito mais pesado no dia da luta, eu vou render melhor. Então, ele automaticamente pensa, não, eu vou ficar pesadão aqui, porque a minha composição física é essa, eu vou perder só lá na hora da luta e depois vou voltar à minha composição física natural. Tem alguma coisa desse pensamento? Não, eu tenho que estar no peso maior, mais forte, fora do camp, ou eu estou falando alguma coisa muito aleatória? Assim? Não, por sinal, na verdade, tem até estudo científico que comprovou que aquele atleta que recuperou mais peso após o processo de desidratação, teoricamente teve uma porcentagem de vitória um pouco maior, tá? Então tem artigos que falam sobre isso, de pesquisas de fatos científicas, tá? Mas aí tem um outro porém, né? Não é o fato de você estar muito pesado, estar super pesado e ter que submeter um corte de peso bastante drástico para atingir o peso da categoria. De fato, você tem que ter um peso adequado, existe um cálculo que é feito em torno de 10 a 15%. Exemplo, se você é da categoria de 61 quilos, você poderia ficar no seu off com até 15% acima do peso da categoria, que seria um ótimo peso para você cortar peso com qualidade e recuperar o peso inteiro e chegar na luta com um ótimo peso e bem recuperado, entendeu? Então, o risco que corre é, se eu perco muito peso demais, eu também tenho o risco de não recuperar todo o peso que eu perdi, tá? E também tem estudos falando que uma recuperação inadequada, que não foi suficiente para recuperar todo o peso perdido, também potencializa a possibilidade de perda. Se eu não me engano, o Gleison Tibau era o recordista, né, de perda e recuperação, né, de peso, né, porque ele cravava categoria 70 e lutava com quase 90 e tantos, né? Exato. O Tibau, de fato, ele bateu o recorde de recuperar peso. Mas, por sinal, hoje em dia, até a comissão atlética, ela recomenda que você se você recuperar mais do que 10% do peso que você bateu, ela recomenda que você suba de categoria. E se você tiver uma recuperação acima de 15%, ela pode obrigar que você troque de categoria. Eu queria saber a tua opinião, professor. O que é que você acha dessa questão dessa perda de peso tão abrupta no dia anterior? São situações desgastantes, não é nem um pouco saudável, né? Como é que você avalia essa questão de perder peso demais? Hoje, a minha linha de estudo no processo de mestrado foi exatamente pesquisar o impacto que esse corte de peso tem na performance, na questão do padrão de sono e na performance física desses atletas, certo? Então, assim, nós fizemos um trabalho que vai estar para ser agora publicado, né? Tem aí apenas uns resultados preliminares, né? Mas que, para a magnitude de perda de peso que nós tivemos no nosso estudo, teoricamente não se apresentou grandes prejuízos em relação à recuperação de peso e o teste de força que nós fizemos, né? Vale salientar que esse estudo ele foi feito numa situação real de combate. Ele foi feito aqui no Macaíba Fight
e num evento lá em Mossoró. Então, assim, não foi um estudo feito em laboratório, não foi uma competição simulada, foi uma competição real. Então, foi o primeiro estudo do planeta que foi feito numa situação real de combate, né? Então, assim, naquela magnitude que nós avaliamos, teoricamente não apresentou prejuízos, nem a performance, nem a saúde do atleta. Só que cada caso é um caso. Foi pesquisado em uma magnitude de tantos por cento de peso perdido. Não quer dizer que se esse cara perder mais do que aquele peso que já foi testado, que ele não tenha nenhum tipo de benefício. Então, você não pode afirmar. Tá? Tem possibilidade de ter um controle, tem possibilidade de ser saudável, mas tem que seguir um protocolo. E um outro ponto também, né? A questão também, como eu falei, da qualidade de como você perde esse peso. Quase sempre o correto deveria ser uma perda de peso gradual e progressiva, semana após semana, um corte de caloria bem leve, bem sutil, até a semana da Fight Week. Ali tem uma manipulação um pouco maior, que faz com que ele perca um pouco mais de peso, um pouco mais de velocidade. Mas aos poucos, gradual e progressivo. Qual foi a situação mais extrema assim que você presenciou, professor, de perda de atleta, não aguento mais, não tô... Tá. Você não precisa citar nome, claro, se não quiser. Não vou citar nome porque não é ético, né? Mas vou citar uma situação aqui de corte de peso que aconteceu de verdade, né? Que eu estava presente no corte de peso. Então, um outro ponto também, o corte de peso é uma situação perigosa, que vários atletas já perderam a vida cortando peso, né? Então é uma situação bastante perigosa. Agora há pouco teve um caso, acho que no ano passado ainda, ali em outubro, se eu não me engano, na Inglaterra, de uma brasileira que ficou em coma lá no corte de peso, por quase um mês ali em coma, né? Então é algo muito severo. Então quem está conduzindo o corte de peso tem que dominar as variáveis mínimas fisiológicas, tá? Para que você passe confiança para o atleta, para que não comprometa a saúde do atleta, nem a vida do atleta, né? Então, o mínimo que ele tem que saber é controlar pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia e a oximetria, para dar segurança. Então, vamos agora ao caso que eu vou falar, né? Então, tinha um caso de um atleta que ele tinha dificuldade de bater peso, certo, né? Hoje ele não tem mais, porque eles vão aprendendo o processo, né? Vão se conhecendo. Quando eu fui contratado para trabalhar com ele, ele tinha problema de bater peso. Era um corte de peso muito severo. Eu diria que foi até um dos mais severos que eu participei. Só que você vai ali, trabalhando, hoje ele não tem mais problema, está mais velho e bate o peso da categoria tranquilo. Nessa situação em específico lá, nesse evento, nos Estados Unidos, começamos o corte de peso, né? Só que o corte de peso não é uma matemática fixa. Ela tem vários fatores que influenciam, até fatores externos. Se você tiver uma ligação com a sua esposa, com a sua mãe, que lhe emocionar, afeta o corte de peso. Trava, porque você mexe com hormônios, especialmente ali o cortisol, que ele freia o corte de peso. Então, são vários fatores. Então, você tem que deixar o atleta tranquilo, confiante no processo. Eu sei que esse atleta aí em questão, começamos o trabalho de corte de peso. Chegou um momento que o corte de peso travou. É aí onde entra a função do fisiologista, no caso eu sou fisiologista, fui lá, fiz os exames, né? Verifiquei pressão arterial alta, isso ele numa posição deitada na horizontal, pressão arterial alta, oximetria baixa, a glicemia estava um pouco baixa também, e tinha outro fator também, que era pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, e também tem alguns testes cognitivos que nós fazemos, né? Verificar a resposta dele cognitiva na desidratação. Então, naquele momento ali, eu decidi parar a desidratação para continuar depois, né? Então, você para, deixa o atleta descansar, faz a manipulação. Então, como eu observei que ele estava com a glicemia baixa, ofereço carboidrato para o atleta. Mas pode tomar carboidrato? Pode e deve tomar carboidrato. O carboidrato ajuda a destravar o peso, certo? E, além do mais, ele joga glicose para o cérebro, o que dá mais energia para o atleta, fica mais focado, mais centrado. Ofereci um pouco mais de água, um pouco mais de eletrólito e deixei ele descansar. Já começou a pressão de outros treinadores e de um empresário, né, lá, né? Não, tem que fazer o corte de peso tal hora. Sem ter estudo técnico. A previsão era para colocar ele para voltar para a banheira de meia-noite. Né? Então, assim, para voltar para o corte de peso de meia-noite. Só que de meia-noite nós testamos e ele não estava pronto. Eu falei, cara, eu não vou colocar. Não vou colocar, porque ele não está pronto para voltar para a banheira agora. E mesmo com a pressão, eu não coloquei. Se eu não tivesse
consciência naquilo que eu estava fazendo, eu poderia ter colocado a vida daquele cara em risco. E no final, quem seria o responsável seria eu, que estava ali conduzindo. Né, professor? Exato, eu falei, momento. não vou colocar. Se vocês quiserem me colocar ele aqui, venham e pode ficar à vontade, mas eu não vou fazer isso. Beleza, deixei ele descansar a noite toda. De manhã cedo nós acordamos e fizemos novamente os testes. Os testes deram positivos para aquele cara. Ele poderia voltar para a banheira, porque normalizou a frequência cardíaca em repouso, normalizou a pressão arterial em repouso, porque quando ele está muito desidratado, o sangue fica mais viscoso e ele termina aumentando esses fatores, frequência cardíaca, pressão arterial, tudo normalizado. Ele tinha condição total de voltar para a banheira e bater o peso. Só que ele já não tinha mais questão psicológica. Não, psicologicamente ele não queria mais entrar na banheira. A minha função ali é motivar e mostrar que ele tinha capacidade fisiológica de voltar para o corte de peso, certo? Mas aí, como ele não queria, eu não tenho como obrigar aquele cara a ir para uma banheira e ficar lá naquela banheira, porque qualquer consequência adversa, você seria o responsável. Esse foi o único momento que ele não bateu o peso, faltou 300 gramas, ele poderia ter batido o peso com tranquilidade, porque condição ele tinha. Então, essa foi uma situação bem severa, o cara passou mal de verdade, certo? Tem outras situações aí mais absurdas que eu posso até contar, que eu acompanhei, mas não foi com meus atletas. O que, por exemplo? Vou dar aqui um exemplo. Um atleta, depois esse cara virou meu atleta, né? Um atleta aqui de Pernambuco. Nós nos encontramos no aeroporto de São Paulo, indo para o evento nos Estados Unidos. Ele já estava praticamente há 4 dias quase que sem tomar água e sem se alimentar. Não tinha como dar certo, né? Então esse cara, ele chegou lá para bater peso, praticamente 5 dias tomando quase nada de água e quase também sem se alimentar. Ele não bateu peso, certo? Depois desse evento, ele me contratou e nós fomos trabalhar juntos. Ele bateu peso comendo chocolate, brownie. Claro, com pequena quantidade, né? Só vou mostrar que você bate peso com facilidade. Aí eu pedi para ele, tem até a foto aí depois na internet aí, ele subindo na balança com um Snickers na boca, né? De vai lá e sobe com o Snickers lá para você provar a todo mundo que você conseguia bater aquele peso com facilidade. É porque ele fez um processo totalmente errado, colocou o corpo dele numa situação de risco muito cedo, tá? E o corpo ele freia. É aquela coisa que você falou, né, professor? É um esporte que ainda é novo, né? As pessoas estão conhecendo os métodos, tem a questão da profissionalização, né? Que os atletas às vezes não têm a mente tão profissional e essa situação fica sendo cada vez mais normal, né? O esporte ele é um pouco novo, né? A gente pode falar aí que começou para valer quando surgiu o próprio UFC, mas isso só depois que o UFC colocou categoria de peso, que até então não tinha categoria. Mas mesmo assim, com tanto conhecimento, ainda tem situações que são absurdas também. Vou contar mais uma. Então, tá. E se quiser dizer o nome... Não posso. Aí compromete. Teve atleta também, treinador, por exemplo, que 2 anos atrás, estava acompanhando um atleta meu, o cara bateu peso e ele foi para uma banheira fria. Assim, ele bateu o peso ali e foi botar a perna dentro de uma piscina. O treinador, não, tá maluco, não faz isso. Você vai recuperar o peso perdido. O cara achava que o atleta ia recuperar o peso, que a água ia entrar pelos poros, na verdade. Sabe? Então, isso aí são exemplos para você ter uma ideia de que, mesmo sendo um esporte com um pouco aí, pelo menos uns 15 anos que já tem essa questão de corte de peso, já tem muita evolução, mas ainda tem muita gente ainda no estilo old school, né, com pouco conhecimento, e que muitas vezes é duro em receber conhecimento novo, tá? Mas o bom também é que isso também já está modificando. Existe uma resistência, né? E para quem não sabe, você, além de ter toda a carreira acadêmica, ter todo o conhecimento, também atleta, né? Faixa preta. Como é que você sempre aliou os estudos aos treinos? Como é que foi, professor? Rapaz, eu sempre gostei muito de praticar esporte, eu sempre gostei muito das artes marciais. Estou dentro das artes marciais desde os 10 anos de idade, já tenho 54, então são 44 anos de arte marcial. Passei por todas aqui em Natal, treinei com os mestres antigos, treinei com o mestre Índio da capoeira, que é um dos pioneiros, com o Enio do Kung Fu, que já faleceu, treinei com muita gente, com o Ítalo do Taekwondo, então assim, passei por todos os grandes professores antigos aqui do estado. Me apaixonei pelo jiu-jitsu, fiquei no jiu-jitsu já só de faixa preta, são 23 anos de faixa preta. A faixa preta 5º grau, você 6º grau agora no ano que vem.
Competi muito no jiu-jitsu, né? Muito mesmo no jiu-jitsu. Cara, quase que toda semana tinha competição. Ganhei muita coisa. Fui campeão mundial em 2004. Já lutei com o Minotauro também. Foi mesmo? No jiu-jitsu, né? Ganhei e perdi, né? Mas ganhei dele também, tá? E também sou penta de kickbox, né? Então, praticamente é isso aí. E também fiz uma luta de vale tudo, antigo, Foi lá mesmo? em 1994, se eu não me engano. Saiu na mão mesmo. Era aquele tempo que não tinha peso nem categoria. Eu tinha 79 quilos, lutei contra um cara de 120. Tinha, nossa Em Senhora. Brasília, no Distrito Federal. Como é que foi essa luta? A luta foi bem interessante. Tem até uma história que foi quando era um aluno do Bani, que faleceu aqui, que foi um dos pioneiros aqui do Jiu-Jitsu do Estado, né, que ele tinha ido para Brasília. Essa luta era para Buda. Você conheceu o Buda? Buda é um lendário cara do Jiu-Jitsu aqui do Estado, né? Bem lendário, também já faleceu. Era para Buda ter ido. Buda tinha uma rivalidade muito grande com o Bani. E eu treinava na Kimura, né? Tava na Kimura ali, aí Buda falou, você quer lutar em Brasília? Eu achei que ele estava apenas brincando. Eu falei, quero. No outro dia chegou o contrato para assinar. Eita. E eu fui para Brasília. Eu fui sozinho, sem corner, sem nada, né? Fui lá, a Bani ficou no hotel a semana inteira com uma certa pressão para entregar o combate para o atleta dele, que era o atleta de Brasília. O nome dele era King Kong, pra você ter ideia. Minha nossa. 130 quilos. Eu sei que no final lá eu esperei e fomos para a luta sem corner. Não tinha corner comigo porque era para Buda ter ido, só que o cara queria pegar o outro em Brasília, a Buda não foi. Então um cara se ofereceu lá para ser meu corner, vai, sobe aí, fica de corner aí. Eu sei que no final eu acabei ganhando o combate, né? Finalizei a luta, mas tive que dormir no aeroporto, porque a galera queria me pegar depois na porrada. Levou pro chão, double leg e Foi. chave de braço. Eu era do strike, na verdade, certo? Eu vim do kickbox. Era do strike, eu era né? do strike, eu era rival de jiu-jitsu na época, né? Mas quando houve o racha da Federação do Estado, Jair Lourenço, ele é tipo assim, primo segundo grau meu, né? Então, quando houve o racha da federação, que na verdade eu não era rival do jiu-jitsu, existia uma rivalidade porque o professor Bani incentivava a rivalidade, certo? Das modalidades, né? Então existia uma rivalidade. Mas quando houve o racha, que todo mundo saiu, Jair fundou a Kimura, então eu fui para a Kimura a partir daquele momento, sabe? Então foi ali que eu comecei a gostar do MMA. Então quando eu fui para essa luta, eu era faixa branca de jiu-jitsu, mas já era faixa preta de kickbox, né? Mas era modalidade contra modalidade, né? Então lá no final eu falei jiu-jitsu, mas eu era do kickbox. Mas sua base Mas finalizei. Foi Mata-Leão. Mata-Leão? Foi. Show de bola. E como é que você... como é que foi sua transição assim para ser o preparador dos atletas? Exatamente, né? Eu sempre gostei muito da luta. Nesse momento ali que eu fiz essa luta, não existia organização no MMA. Ninguém sabia que ia se tornar isso que se tornou hoje, que ia dar muito dinheiro, né? Então, eu preferi seguir o caminho do estudo, né? Minha primeira formação foi contábeis. Eu sou perito contábil. Trabalhei como contador, tinha meu escritório, sou perito contábil. Trabalhei, eu acho que uns 10 anos como contador, mas sempre gostei muito da performance. Então, teve uma hora que eu resolvi, quero fazer educação física, para responder minhas dúvidas, que ninguém me respondia, né? Sempre foi um cara muito curioso. Então, foi aí que eu comecei a fazer educação física e comecei a me interessar pela performance, né? Então, foi a partir daí. Então, aí veio a educação física, depois eu percebi que faltava um complemento, aí veio a parte nutricional, percebi que faltava também um complemento, eu também fiz biomedicina, falta terminar o estágio para concluir, né? Mas também cursei biomedicina, faltando apenas os estágios, e fui buscando conhecimento, e jogando ferramenta dentro da minha caixa de ferramentas, jogando peças, né? Na minha caixa de ferramentas. O homem é quase uma enciclopédia. Professor, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que chama Parça ou Passo, que é inspirado lá no Verdun. Então eu vou colocar aqui algumas pessoas, você vai me dizer se você acha um parça ou você passa. O Renato Cariani, o que é que você acha dele? Cara, não é meu estilo, eu passo. Alguma justificativa? Assim, não, assim, não é minha linha de trabalho, né? Assim, eu sei que ele faz um papel ali importante para a parte do fitness, mas é polêmico em alguns assuntos, né? Então, assim, tem várias polêmicas dele na internet. Vou dar aqui o exemplo do sal de pré-treino, pelo amor de Deus, né? Sal? Sal. Foi um dos exemplos que ele deu ali, num pré-treino de sal, para melhorar a performance.
Cara, não existe nenhum tipo de estudo que fale que sal melhora a sua performance. O sal ele tem sua importância, né? Ele tem sua importância ali como eletrólito no processo de contração dos seus músculos, mas ele não é um ergogênico ao ponto de melhorar a sua performance, né? Então, ele ia pegar o sal de cozinha, sal de cozinha, colocar um sachê acho que ele falou em torno de 5 gramas. Vale salientar que a recomendação para consumo de sal é bem mais baixa do que aquilo que ele falou, para consumo diário. Ele estava ali sugerindo o consumo de sal de pré-treino embaixo da língua, para bodybuilders. E vale salientar que o sal, por si só, ele é um componente que ajuda a aumentar a pressão arterial. E os bodybuilders, pelo fato de utilizar esteroides, né, também tem o risco de pressão arterial aumentada. Então, o cara estava ali juntando uma informação que não era correta para um grupo que, teoricamente, é de risco. Tá? Então, vale salientar que performance só existe 6 suplementos. Creatina, cafeína, bicarbonato de sódio, beta-alanina e a beterraba também é um potente recurso ergogênico. E tem um também que é muito conhecido, que é o glicerol. Então, esses aí têm padrão A de evidência científica, mas sal não está presente. Uma consulta grátis, vou já comprar beterraba para ver se eu dou uma gigantada aí. Ver se eu... Beterraba, na verdade, não é para hipertrofia, ela é um vasodilatador. Então, assim, é muito interessante para você que faz um cardiovascular, que é o cara do crossfit, que é um cara do triatlo, um maratonista, que é um corredor ou até mesmo um lutador. Ele é um potente vasodilatador, muito superior à famosa arginina. Que e mais barato. Que massa, professor. Vamos pro próximo. Esse aí passou. Passei fácil. Paulo Costa, Borrachinha. Aí passa, né? Já trabalhamos juntos, o Borrachinha também é um cara polêmico, mas eu gosto muito dele. Já trabalhamos juntos aí algumas vezes. Passa. E aquilo ali, já conversei com outras pessoas sobre ele, também tem muito do marketing, né, professor? Ele sabe se vender, né? Cara, ele é um cara super gente boa, super do bem, mas é grande marqueteiro, né? E isso vende, não é à toa que ele fatura muito com o marketing dele. E é um cara também que é muito forte e essa questão do peso dele tem que ser bem trabalhada para ficar no 8-4 ali, né? O Borrachinha tem umas particularidades ali também, né, em relação a comportamento dentro do camp, né? Poderia ter um pouco mais não vou dizer que é compromisso, mas planejamento e seguir o planejamento. Uhum. Eu acho que já era para ele ter sido campeão, um cara que tem potencial para ser campeão. Na minha opinião, eu acho que o que faltou para ele foi um pouco mais de disciplina em seguir o planejado. Beleza, então hoje você não está com ele não, né? Nesse momento não, mas até eu acho que a luta retrasada eu estava. Ele foi chamado para lutar com o DRD, mas aí se queria 3 rounds e o cara lá queria 5 rounds, né? E acho que é porque pegou a luta em cima da hora, né, e tal, assim. É porque, na verdade, ia ser uma luta de combate principal, e todo combate principal é 5 rounds. E como ele falou que não estava em camp, aí pediu para mudar a regra para 3, mas isso aí ele não conseguiu. Mas passa, né? Passa demais. Passa, Paulo Costa. Esse aí, Léo Stronda. É um cara aí eu diria que ele é mais um influencer hoje em dia, né? Mas foi bodybuilder também. Exato. Foi cantor. Você conhece ele aí? Também, só assim, como eu falei a você, conheço da internet, não sou seguidor, tá? Não tenho nada contra a pessoa dele, mas é porque não é a minha linha de trabalho, não é a minha linha de pensamento, não faço apologia ao uso de esteroides. Esse aí fez muito. Faz, né? Até pelas músicas dele, né? Galera, entenda uma coisa, certo? Esteroide, ele provoca dano cardíaco, isso é fato, independente da dose, certo? O pessoal vende, você vê que de vez em quando morre aí um bodybuilder de problema cardíaco, quer ficar forte? Beleza, tome, fique forte, mas não fale que é saudável, tá? Isso é muito bem documentado pela literatura médica, todos os grandes médicos responsáveis têm isso como consenso, o uso da testosterona, da TRT, ela deve ser utilizada assim quando tiver uma necessidade real, comprovada por exames clínicos e que seu médico prescreva de maneira adequada. Não cai nessa história de que é saudável, que vai te fazer bem. É um bem passageiro. Lá na frente você poderá ter esse preço cobrado. Ele falava muito em algumas músicas de tomar a bomba de cavalo. Muito comum. Assim, a galera do mundo underground aí, dos bodybuilders, pelo fato de ter uma prescrição ser difícil, então termina comprando muito medicamento clandestino, né? E agora há pouco aí teve uma apreensão pela Polícia Federal
e dentro daqueles medicamentos contaminado com uma série de produtos. Então você está colocando dentro do seu corpo um medicamento clandestino, cheio de contaminação, que vai te fazer muito mais mal do que somente se estivesse tomando a própria testosterona. Mas toma cuidado, tá? Então passa Passo. o Léo Isso, passa o Léo Stronda. Irmãos Pitbull. Aí é passa, né? Aí é passa de longas datas, trabalho com os meninos aí há muito tempo. Aqui a gente está fazendo parte da história deles aí. Conheço eles desde 18 anos de idade, quando eles eram adversários dos meus atletas, do tempo de Kimura versus Kyoto, que Patrício aí lutou contra José Figueiredo, contra José Formiga, né? Várias vezes no próprio jiu-jitsu, né? Então aí passa demais, os caras aí gostam muito, são referência aqui no que fazem, super profissionais, inteligentes, aí não tem o que falar, né? Tô em casa, né? Então, é isso aí. São referências, tanto quanto atleta como pessoas. Né? Exatamente. Dois caras que eu admiro muito também, são parças. Vamos pro próximo. Lyoto The Dragon. Lyoto também é um passo incrível, trabalhei com o Lyoto. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes atletas. Tem um livro que eu também estou escrevendo, chama-se A Mente dos Campeões, né? Que massa. Então, assim, o que é que esse livro fala? Esse livro aí é minha observação pessoal do comportamento que esses grandes campeões tiveram. Aí eu me refiro aí ao Lyoto Machida, ao Patrício Pitbull. Tem uma passagem que depois eu quero falar aqui sobre o Patrício, que eu não esqueço disso até hoje. Para mim, isso é um comportamento de um vencedor. O Lyoto também é um cara incrível, não tenho nada a falar de mal dele, só coisa boa. Tive o prazer de conviver dentro da casa dele, né? Quando teve a pandemia, quando começou a pandemia, eu estava na casa do Lyoto Machida, começando um camp com ele. Já estávamos negociando com Verdun, eu ia trabalhar com o Lyoto e com Verdun, que eles eram quase que vizinhos, né? Mas veio a pandemia e eu tive que voltar para o Brasil. Conheço a família dele, a esposa, os filhos. Para mim é um cara exemplar como pessoa, como atleta, e é um exemplo a ser seguido. Tá bebendo xixi ainda? Rapaz, isso é uma lenda, a galera sempre falou muito, ele nunca confirmou. Patrício disse aqui para mim que ele tomava mijo. Ele nunca confirmou, assim, pessoalmente, certo? Mas sempre tem essa lenda urbana aí. Ele já falou assim, tirando onda, que tomava, né? Mas aí, nada comprovado. Né? Nada que ele confirmou pessoalmente, assim, mas a gente sempre trava onda. Uma teoria de que você tomava e tinha benefícios, alguma coisa. Isso surgiu no tempo da guerra lá, né? Que os japoneses começaram a tomar xixi porque não tinha água, né? Então aí criaram as teorias lá, que eu nem sei bem ao certo qual é, porque quando assim, a gente sempre foca somente ali por curiosidade, não saber por que tomavam, né? Eles falavam que tinha uma série de benefícios, mas não tem nenhuma comprovação que de fato já funciona. O excremento, né? Se já é o que você está botando para fora. Mas era uma situação de guerra, né? Então eu tomava, morria de sede. Vamos tomar xixi mesmo, né? Beleza, então é parça ou Machida? Passa demais. Renan Barão. Renan Barão começou a treinar comigo ali, a conviver na Kimura aos 15 anos de idade. Então, assim, você tem uma ideia, eu cheguei a treinar Barão para lutar contra Patrício. Eita, antigamente, né? Antes mesmo de Barão chegar no UFC, de Patrício chegar no Bellator, teve um evento aqui em Natal, aqui no antigo arena que tinha aqui, era o Machadinho, né? Sim, sim. No antigo Machadinho. Caraca, nem lembrava mais que existia o Machadinho, velho. Teve um evento no Machadinho que foi um GP, que era 3 combates numa noite só, que eles iam se enfrentar. Então, eu treinava Barão na mesma academia que Mário Novaes treinava o Patrício Pitbull. Nós até tivemos que trocar de horário o treino dos atletas, né? Só que acabou que o Patrício ficou doente e esse combate não aconteceu. O Barão ganhou o GP e cada um seguiu caminhos diferentes, né? Mas é parça ou você passa? Passa demais. Tava com ele aí também até um ano atrás, né? É as quintas. Aí é o rei do grafite. Tá devendo a visita aqui, tá fugindo de mim, Barão. Barão, rapaz, pô, ele só quer estar em Pipa agora. Ele agora é um empresário lá da... construiu lá hoteleiro de Pipa, né? Que massa. Desejo tudo de bom pro Barão também. Muita gente fala das derrotas dele, mas esquece do que esse cara conquistou, né? Várias lutas invicto. Dana White chegou a dizer que ele era um peso por peso melhor, um monstro.
Pô, tem que tirar o chapéu pro cara. E a galera gosta de falar mal, né? E uma outra coisa, a gente tem que observar o lado bom que o cara deixou, né? Foi um cara que saiu de uma comunidade simples, conseguiu pelo esporte vencer na vida, né? Então eu acho que também é um exemplo, certo? Assim, você que conseguiu pela sua profissão, seja ela no esporte, seja ela como advogado, como qualquer outra coisa, vencer na vida é sempre um exemplo positivo. Só que nós temos a mania de focar na metade vazia do copo. Foca no copo, na parte cheia, nas coisas boas que cada pessoa tem para te ensinar. Pois é, Barão, um grande vencedor, um grande atleta. Um grande abraço para Renan Barão, parça. O próximo é Rodrigo Góes, é um nutricionista lá, o Fake Nery, que você já viu esse? Já. E o que é que você acha desse? Legal, traz uma linha diferente de passar conteúdo, certo? Assim, passa o conteúdo ali com base científica, tá? Então eu acho bastante válido. Eu gostaria de ter a habilidade que ele tem de passar conteúdo de uma forma mais extrovertida, mas eu vou aprender, fazer um curso sobre isso aí e mudar minha maneira de me comunicar com meus seguidores. Ele começou a fazer sucesso lá dando um veredito, né? Se o cara era natural, ou se o cara era... Exato, E aí ele sempre faz os alertas, né? Exato. Eu vejo que ele é bastante responsável. Sim, exatamente. Né? Fala que é um risco, né? Diz que é para as pessoas terem cuidado. Eu acho bacana o trabalho dele. Né? E é um trabalho bem importante, porque é o seguinte, tá? Costuma dizer o silêncio dos... Uma coisinha assim, é como se fosse quem tem conhecimento tem que falar. Porque hoje em dia os idiotas estão falando muito. Então começa a passar informações erradas e isso se multiplica. Tá? Então, assim, o que a gente vê é que são as pessoas boas que têm conhecimento, muitas vezes não se comunicam. Então, é importante colocar essa informação de conteúdo de qualidade para fora e ele achou uma maneira mais extrovertida, digamos assim, de passar um conteúdo de qualidade. A esposa dele, ele contou a história, a esposa dele comprou esse martelinho aí e aí... Depois me lembra de falar a história que eu falei sobre o exemplo de Patrício. Lembro. Que é bem interessante, é um exemplo que me chamou a atenção, que está dentro do meu livro também, uma das histórias, mas que é super interessante, que mostra de fato a mente de um vencedor, como é que ela se comporta. Massa. No final aí você destrincha bem esse assunto. Só para terminar o nosso passo a passo. Guto Galamba, teve aqui em Natal recentemente. Guto Galamba. Também eu passo fácil, na verdade. O Guto aí eu conheço ele de muito tempo, é aqui de Pernambuco, né? Pernambuco, ele tem uma coisa boa, que ele conseguiu vender a imagem dele. Então, assim, ele também é um vencedor, tá? Mas eu não gosto da maneira que ele passa o conteúdo dele, tá? Então, assim, não sou seguidor do Guto, tá? Teve agora aquele caso lá do 30 obesos, se não me engano, né? 30 gordos contra um treinador. É um treinador, exato. Sabe que eram pessoas que eram figurantes também, né? Gostei da abordagem, tá? Porque é o seguinte, hoje em dia, nós não podemos mais falar de obesidade. Eu levei um bloco no Instagram só porque falei de obesidade, de emagrecimento. Então, assim, a obesidade e emagrecimento, a obesidade é uma doença. E ela tem que ser abordada com seriedade e pelos canais que são disponíveis. Não podemos romantizar a obesidade. Tem que ser tratado com seriedade porque é um grande problema. Tá? Então, para você ter uma ideia, agora há pouco aí saiu um relatório da Unesco. Pela primeira vez no planeta, a obesidade superou a desnutrição. Minha nossa. A desnutrição. Pela primeira vez no planeta. Então, assim, e tem lá a curva do gráfico dos dados, a curva da obesidade crescendo de maneira gigantesca. Imagina isso daqui a alguns anos. O impacto que isso vai ter na saúde das pessoas, no próprio serviço social mesmo, porque existe um custo social para tratar a obesidade. E quando, na realidade, a solução está oposta. Hoje só se fala de medicamento, como você falou aqui do Mounjaro, do Ozempic. A solução deveria ser falar mais de exercício, de alimentação. Hoje nós temos aí a própria educação física escolar como não sendo mais obrigatória. É mesmo. E ainda inventaram a educação física escolar teórica na sala de aula. TikTok. Quase isso, né? Então, assim, eu acho que nós estamos no caminho contrário. Pelo menos nesse ponto ele está abordando ali, atacando a obesidade, mas eu não gosto de algumas coisas da maneira que ele fala, então eu passo. É uma maneira agressiva, né? Que Sim. às vezes não é tão didática, né? Exato. Essa aí é
É a Juju Salimene e ela falou alguma coisa sobre esteroides. Deixa eu... Mas você já ouviu falar, ela era uma... Ela era do Pânico. Eu conheci ela do Pânico. E agora, agora ela está sendo influencer fitness. Deixa eu ver aqui o que ela falou, que aí eu posso contextualizar. Mas você só conhece ela do Pânico. Só do Pânico. E também não faz parte do meu grupo de pessoas que eu costumo seguir, tá? Eu vi que ela falou alguma coisa aí anabolizantes. Ela defendeu anabolizante. Aquela coisa, né? As pessoas falam tudo para ter likes e para conseguir... Essa é a verdade, né? As pessoas gostam de falar qualquer coisa que vai ter retorno financeiro. Ela disse assim, que ela abriu o jogo sobre anabolizantes e disse que faça acompanhamento. E disse que nem planta cresce natural. E sim, o que acontece, certo? Existe, e você fala em relação à hipertrofia. A hipertrofia, definição muscular. A hipertrofia e a definição muscular, de fato, não são questões fisiológicas naturais. Você vai ter um corpo atlético, você pode ter um corpo atlético que vai ser condizente com o esporte que você pratica, tá? Então, hoje, dentro do bodybuilder, nós temos duas grandes federações. Tem a federação IFBB, tem a NABA, né? Que são usuários de esteroides. Mas tem uma federação que eu convido a você que está aí nos assistindo a pesquisar, chama-se Natural Bodybuilder, certo? Que você pode botar lá no seu Google, procurar Natural Bodybuilder, e você vai conseguir visualizar como você consegue chegar sem uso de esteroide. Então vou entrar aí, vou entrar. Você pode pesquisar. É possível ter um bom corpo, ter uma boa definição, você não vai ser um cara gigante, né? Porque aí isso aí não é fisiológico. De fato, isso aí só com esteroide. Mas eu tenho diversos casos no consultório de mudanças de composição corporal mesmo, sem nenhum tipo de esteroide. O cara teve um corpo muito bom, atlético, forte. Onde é que o cara vê isso aí? Como é que é? Natural Bodybuilder. Procura no Google, que você vai encontrar essa federação que tem teste de doping na federação. Aí você vai poder fazer o comparativo. Os caras são fortes, mas são praticamente quase que a metade do tamanho dos bodybuilders da IFBB, por exemplo, tá? Que são usuários de esteroides. Tem um cara aí que ele tá verde, um cara não sei o que, esqueci o nome dele. O cara tá sobre-humano, as veias da perna dele cheias de varizes, assim, tá estourando. Exato. Só que aquela coisa, né? Você vai fazer uso de um esteroide e você vai pagar o preço, né? Então você tem chance de pagar preço. Então passa ou passa a Juju? Eu passo fácil também. E esse cara aí, Mano Santana? Pô, mano é brother, passa de verdade. Aí meu amigo, formamos juntos em educação física. Aí é o lendário cara de pedra, certo? Mano Santana, cara muito gente boa. Tá? Trabalhei com ele junto com o Lyoto Machida. Gosto de mano de verdade, certo? Cara do coração bom mesmo, coração bom. É um karateca de seleção brasileira, foi destaque aqui no Brasil durante muito tempo. Formou grandes campeões, o próprio Luiz Vitor, que foi campeão mundial do Karate Combat, foi atleta do Mano Santana. Então, para mim é um irmão aí, um cara que eu gosto muito de verdade e passa de verdade. Lá em Lyoto, eu vou contar também aqui essa história. A gente foi fazer o trabalho lá em Lyoto, saímos de um evento, eu estava com ele no evento com o Patrício, né? E de lá nós fomos para a casa do Lyoto Machida, né? Saiu lá, de Connecticut e fomos para Califórnia, né? Aí o Lyoto é safado, tá? O Lyoto chegou, eu tenho essa foto, tá? Tá aqui no celular. O Lyoto, nós chegamos lá de madrugada, né? O Lyoto já estava dormindo, né? Chegamos na casa de madrugada, ele deixou a porta aberta, né? Nós entramos, sabia qual era o quarto já. Quando chegou no quarto, o Lyoto tinha colocado na cama um colchão, uma colcha, né? Aí botou assim um coração desenhado na colcha. Ixi. E Mano e Chicão. Ixi. O Lyoto é safado. Quer dizer, cara de pedra é o... É o Mano Santana, é cara de pedra, o lendário. Ele tá nos Estados Unidos, né? Sim, ele tá morando agora na Flórida, lá naquela Flórida. Ah, nem passa férias aqui. Se tivesse aqui, queria chamar ele também. Porque tá naquela fase ainda de visto ainda, de legalização, já tá com a legalização, mas tem um tempo que ele não pode sair, né? Ai. Mas é um cara assim, que é um cara do coração bom. Eu também conheço, eu acho ele cara exemplar. Você estava falando, professor, o exemplo de Patrício, né, dos campeões, no livro, né? Você queria concluir, né? Na verdade era o seguinte, era um exemplo que eu queria deixar até como exemplo para quem está aqui nos assistindo, né?
da mentalidade do campeão, do campeão de não desistir nunca. Isso aconteceu no evento que o Patrício perdeu o cinturão dele para o AJ McKee. Tá? Então ele foi para lá, levou a família, levou os filhos, o filho pequeno era o Davi. Ele não tinha o Miguel ainda. Isso me chamou muito a atenção. Eu sou um cara muito observador, né? Então vamos lá. E teve a luta, nós perdemos a luta, né? Foi trágica, né? Então, assim, vamos para o vestiário, aquele clima ali de pesado, né? Treinadores, alguns chorando. Eu gosto de ficar observando, eu observo os outros ao meu redor. Então, o Patrício, a primeira coisa que ele fez quando chegou no vestiário, ele ajoelhou, pegou o Davi, né? O Davi, aí falou: Davi, ó, filho, isso aqui é para você aprender que nem todos os dias você consegue vencer, certo? E beleza, aí ficou por ali, nós fizemos ali nossa, digamos assim, um feedbackzinho, né? Um feedback, uma oração. Momento algum ele reclamou, saiu quebrando coisa porque perdeu, nada disso. Aí fomos para o ônibus para voltar para o hotel. Eu sentei exatamente atrás do Patrício, né? Eu sentei atrás, todo mundo em silêncio. Ele sentou na minha frente, virou e perguntou: quando é que nós voltamos a treinar? Então isso mostra o quão determinado é o campeão, né? Por isso que ele foi campeão por muito tempo, porque ele tinha de fato uma mente de campeão. Então eu acho que isso é um exemplo que você tem que levar esse tipo de comportamento, de nunca desistir, de sempre acreditar e querer se superar para tudo aquilo que você fizer na sua vida. Isso é evolução constante, até mesmo diante de uma adversidade. Então, ele voltou para o Brasil, fizemos um outro campo de treinamentos, fomos lá novamente, lutamos contra o Jay McKee e recuperamos o cinturão. Porra, que massa, né, professor? E isso, como você falou, né? Tá dentro do contexto da luta, mas a mentalidade ele pode servir para várias coisas, né? A performance ela é para a vida. O comportamento do vencedor, ele é um comportamento de vencedor aonde você esteja, com o que você quer que você faça. Então, o seu comportamento de vencedor vai determinar se você vai conseguir chegar aonde você quer. Bacana. Vou anotar isso aí para minha vida, para tudo que eu for fazer. E, professor, você também, além de trabalhar com os atletas, também pensa nessa questão de treinamentos, em expandir isso, né? Para internet também? Sim, nesse momento agora eu estou fazendo 2 trabalhos bem interessantes, né? O primeiro trabalho, que vai ser aqui em Natal, ele é presencial. Aqui em Natal tem muito atleta bom, de jiu-jitsu, né? E também do próprio judô. Mas nós temos uma carência muito grande em preparação física de qualidade. Falta conhecimento técnico mesmo, tá? Vale salientar que eu tenho múltiplas formações, inclusive internacionais, né? Eu tenho formações com os maiores técnicos americanos, como, por exemplo, Mike Boyle e Mike Young, da Athletic Lab, né? Sou certificado da Athletic Lab, que é o principal centro de treinamento olímpico dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem conhecimento. E também prático, né? Então, eu tenho diversos cases aí, falei aqui alguns, mas eu poderia falar aqui pelo menos 50 atletas de eventos internacionais padrão A, né? Poderia falar aqui, fora os atletas de eventos menores, né? Então, temos cases de sucesso e sabemos como fazer. Então, qual é a ideia? A ideia aqui, eu vou abrir essa metodologia de treinos para o pessoal do judô e do jiu-jitsu, independente de bandeira. Tá? Serão turmas com vagas limitadas, onde vamos estar trabalhando no presencial, ali com esses atletas, especialmente de judô e de jiu-jitsu. Tá? O outro projeto que aqui para após o UFC Rio, eu estou lançando aí uma plataforma no estilo Netflix. E na plataforma eu vou ter muitos conteúdos. Chicão Flix? Chicão Flix. Chaicon Flix. Então vamos ter muitos conteúdos na plataforma, cursos variados, de uso de suplementos, curso de treinamento, curso de desidratação, livros, e-books, planilhas de treinos para venda online. Então teremos muitos produtos, né? Então a partir de novembro aí, outubro no caso, né? Teremos grandes novidades, tanto no presencial como também no online. Bacana, professor, expandindo aí o conhecimento, levando toda a experiência de vários anos, né? Muito estudo, porque saúde é bem-estar, é muito importante que as pessoas se atentem, né? E os atletas se profissionalizem cada vez mais, né, professor? E a gente também tem aqui
um quadro que chama Apostas da Rodada. É uma luta que vai acontecer, a gente quer saber a opinião do nosso convidado. Vamos mostrar, vai ter essa luta aí, Charles Oliveira contra Matheus Ganho, lá da Polônia, né? Vai lutar lá no UFC Rio com o Charles. O que é que você acha dessa luta aí, professor? Cara, com certeza Charles, né? Por vários motivos, né? Especialmente porque Charles também já estava em camp, né? Então Charles está pronto para lutar os 5 rounds, já estava em camp. Eu considero o Charles mais completo. O cara, ele é perigoso, mas ele não teve tempo de fazer um camp completo para o Charles Oliveira. Eu sei que os dois, né, assim, praticamente não treinaram um para lutar contra o outro porque o tempo foi curto. Mas o tempo de treino que o Charles está tendo é bem superior ao tempo do seu adversário, que entrou agora em cima da hora. Claro, é Charles Oliveira. Charlinho num time gigantesco, andando para frente. Eu aposto o Charles andando para frente e vai finalizar ele de um triângulo. E você vai estar lá, né, professor, no UFC Rio? Como é que é com o Davidson, né? Vai quanto tempo? Vai uma semana antes? Como é que é a programação? Como o evento vai ser aqui no próprio Brasil, até a ideia é chegar no Rio de Janeiro ali lá pela segunda-feira mesmo, tá? Segunda-feira, começando ali a Fight Week a partir da terça, começa ali os eventos dentro do hotel, né? Aquela parte toda de mídia, e Davidson vai fazer o Common Event. Davidson Figueiredo, que teve aqui essa semana, como você falou, né? Que tem a parte final da perda de peso. É muito importante a presença do profissional fisiologista, preparador, né? A sua função é primordial ali, né, professor? Nessa Exato. última semana também. Sim, né? Porque nós damos qualidade ao corte de peso do atleta. O corte de peso e também o processo de recuperação. É tão importante quanto o corte de peso, a maneira também que ele recupera esse peso. Tá? Então, o trabalho como também o controle, né? Eu sou tipo assim, o pai chato, né? Porque eu controlo a hora que dorme, a hora que acorda, dou bronca nos treinadores se for preciso, organizo tudo. Eu sou o cara chato, chamado de ranzinza. Chicão, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera que está aqui assistindo em relação à saúde, a bem-estar, a qualidade de vida, né? Porque hoje, como você falou lá no começo do programa, né? Tem gente que quer tudo fácil, né? Mas é muito importante buscar a orientação profissional, seja qual for, se é o médico, se é o nutricionista. Queria que você destacasse a importância de buscar esses profissionais. Claro, hoje em dia, como você sabe, né? Já falei aqui até vários problemas, inclusive o aumento da obesidade no planeta, né? Associado a várias doenças que ela provoca. Então, assim, cara, pratique esporte. O esporte que você gostar, seja ela luta, surf, futebol, o que você gostar, pratique esporte. Se mantenha frequente na sua prática esportiva. Leve isso para a sua vida inteira. Ensine isso para seus filhos. Porque o bom aprendizado, você ensina pelo exemplo. Então, coma na mesa, com qualidade, fique um pouco menos tempo no seu celular, diminua o nível de estresse, durma melhor e leve isso para a sua vida inteira. E outra coisa, controle também o seu nível de estresse. Isso vai te trazer saúde e longevidade. Show de bola, muito obrigado, Chicão. Parabéns por todo o seu trabalho. Sou um grande admirador aí do seu trabalho junto aos atletas, né? E de toda a trajetória que você construiu. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui, bater esse papo aqui com vocês, aqui com Vitor Lira. Me coloca aí à disposição de qualquer um aí, pode ir na minha rede social, mandar dúvida. @Chicão com K, @Chicão.oficial, Chicão com K. Eu vi que tem duas, né? Você está usando mais a Chicão.oficial. Exato. Pronto. Alguém que quiser buscar nutrição, sou atleta, quero melhorar meu desempenho, vai lá. Quero emagrecer, quero ficar mais forte. Exato. Trabalhamos com todos os públicos. Sejam muito bem-vindos. Show de bola, galera. Muito obrigado por você estar aqui em mais um episódio Na Área com Vitor Lira. Se inscreva também no canal de cortes, que é o Na Área com o Victor Lira, certo? Lá tem todos os cortes, os highlights, né? O filé mignon dessas entrevistas. Dá o like, curte e compartilha. Valeu!